tá? Aula complementar, então, do nosso curso de Filosofia de Cosmovisão, do CCM, né, do curso de Capacitação Ministerial do Seminário Teológico Batista Mispah. Eu vou fazer uma revisão muito rápida, mas muito rápida realmente, do conteúdo que nós trabalhamos na semana passada e vamos avançar. A gente terminou todas as partes de definição, de conflitos entre as cosmovisões, enfim, a necessidade de estudar cosmovisão, né, todas essas coisas que são realmente muito, muito importantes. E a gente vai hoje entrar para valer nas cosmovisões, tá? Olhando mais ou menos como é que cada uma delas, realmente funciona, tá bom? Então, a gente viu na semana passada um pouco das definições, dos conflitos, né, de cosmovisões, da narrativa cristã como uma cosmovisão. A gente vai ver hoje, né, já vimos um pouquinho na semana passada o criacionismo e evolucionismo, e hoje vamos ver também evoteísmo, design inteligente, as questões de direita e de esquerda, e algumas posições sociológicas e outras, tá? A gente vai vendo aí a importância de tudo isso. A gente viu a filosofia como um estudo do fundamento do conhecimento, da realidade e da existência, e vimos que a cosmovisão ela é uma parte, né, da filosofia em que você define a maneira como as pessoas concebem o mundo, a vida, quem é Deus, tá? E são as explicações que as pessoas têm a respeito de como é o mundo, né? A cosmovisão, ela molda o nosso pensamento, molda o nosso comportamento, molda a nossa visão política, a nossa posição social, molda a nossa religião. São aqueles pressupostos que você tem construídos ao longo da sua vida por diversos fatores, que vão de fatores familiares, fatores culturais, fatores religiosos, decisões pessoais, influências que você recebe, experiências pelas quais você passa e que vão moldando, tá? O materialismo é uma visão, é uma cosmovisão em que as pessoas acreditam que não existe um mundo imaterial, apenas o mundo que você pode ver. O teísmo é uma visão, é uma cosmovisão em que você acredita que existe um Deus que controla todas as coisas. O naturalismo, que só existe a natureza, que a natureza é quem produziu e trouxe à existência todas as coisas. Num certo sentido, quando a gente fala do evolucionismo, a gente está falando do naturalismo. O panteísmo, que é a ideia de que existem vários deuses e cada um deles governa uma parte da natureza e tal. Às vezes a gente discute todas essas posições, essas visões ou cosmovisões do mundo, sem muitas vezes perceber a influência que isso tem no modo das pessoas entenderem. As cosmovisões, elas entram em conflito, tá? Então, quando a gente fala hoje de direita e de esquerda, a gente vai falar disso um pouquinho hoje. Quando a gente fala de capitalismo, socialismo, marxismo, nós estamos falando de cosmovisão. São cosmovisões, são visões do mundo. E para a gente hoje, né, nesse ambiente bastante polarizado que a gente tem vivido, não só no Brasil, mas no mundo, é muito fácil de entender como é que as cosmovisões elas entram em conflito, tá? Elas apresentam muitas vezes opiniões, né, e visões opostas de mundo, tá? E acabam disputando sobre o que é verdade, sobre o que é moralidade, sobre o que é propósito, tá? Então, discussões do tipo aborto, do tipo da sexualidade, de ideologia de gênero, ideologias políticas, são disputas a respeito de cosmovisões, ou seja, visões diferentes de mundo que influenciam todos os aspectos aí da sociedade e do mundo, fazendo com que haja conflitos, tá? Esse conflito pode acontecer não só na política e na sociedade, mas também na ciência, então dentro da academia, dentro das universidades, dentro dos laboratórios, dentro dos centros de pesquisas, e é um fenômeno, obviamente, global e permanente. A gente não vive um tempo de polarização somente agora. Isso já acontece desde que o mundo é mundo, desde que o homem se entende, tá? Como gente, como pessoa, como um ser relacional, e as cosmovisões elas sempre estiveram em atrito, em conflito umas com as outras, tá? O próprio cristianismo, né, que é a nossa fé, também é uma cosmovisão, de que Deus criou todas as coisas, de que o homem caiu por causa do pecado, de que o mundo está sendo restaurado por Cristo, que haverá o julgamento, que haverá novos céus e nova terra. E geralmente a cosmovisão cristã, a gente divide a leitura do mundo e da existência em pelo menos 4 fases, tá? A criação, a queda,
a redenção e a consumação. Deus criando todas as coisas, o homem caindo, Cristo, o mundo sendo redimido em Cristo, né? Nós sendo redimidos em Cristo, e a consumação quando haverá novos céus e nova terra, tá? Então, se alguém perguntar para você, mas qual que é a estrutura da cosmovisão cristã? Criação, queda, redenção e consumação, tá bom? Então, essas questões são bem importantes nesse sentido. A narrativa cristã, como eu já disse, ela parte desse pressuposto, então, desse alicerce, né, de 4 bases, e que começa como Deus, como Criador de todas as coisas, e o homem conforme a sua imagem, o homem caindo, né, por causa do pecado, que trouxe morte à humanidade, e Deus traçando um plano de redenção, que conclui, obviamente, com o juízo, né, de toda a humanidade, a separação entre salvos e perdidos, e a instauração de novos céus e de nova terra. E aí nós começamos, então, na semana passada, a ver particularmente as principais cosmovisões. Eu trago as quatro maiores a partir de um ponto de vista mais, digamos assim, científico, né? Talvez um ponto de vista um pouco mais acadêmico, mas depois nós vamos ver as outras que são mais sociológicas, que são mais políticas, que são mais econômicas. Eu não vou traçar aqui uma divisão muito clara entre elas, apenas expor, né, cada uma delas para que vocês tenham um conhecimento um pouco mais amplo e geral e tenham uma base para começar a estudar e se aprofundar nisso aí, tá bom? A gente, obviamente, está lidando com uma matéria aí que tem um conteúdo bastante extenso, né, muito grande, e ao mesmo tempo também com bastante profundidade. Até porque, por exemplo, muitas vezes, certos posicionamentos ideológicos, eles abarcam várias partes dessas cosmovisões que eu tenho que trazer para você, tá bom? Dependendo do espectro, a pessoa ela adota o evolucionismo, ela adota junto com aquilo uma leitura mais socialista da economia, ela adota uma visão mais coletivista da sociedade, e a gente vai entrar um pouquinho, tá, nesses termos aí para que vocês possam ter algum conhecimento. Sempre que a gente estuda teologia, sempre que a gente estuda ciência, sempre que a gente estuda história, sempre que a gente estuda matemática, seja lá qual for a matéria, a gente sempre tem que ficar muito atento ao vocabulário, ao que cada palavra significa. Porque essas distinções, né, a gente tem essa capacidade de diferenciar o vocabulário e as palavras, é o que vai dando para a gente uma riqueza, né, uma compreensão teológica e teórica mais profunda, e vai afinando o nosso discurso, afinando o nosso debate, afinando a nossa compreensão e afinando também a nossa capacidade de dialogar, né, com as mais diversas posturas, com as mais diversas posições, tá? Então, o criacionismo, geralmente defendido por nós cristãos, é a visão de que tudo que existe só veio à existência porque foi criado e criado por um Deus todo-poderoso. Num certo sentido, não são apenas os cristãos que são criacionistas. Os judeus são criacionistas, o Islã também é criacionista, mas, obviamente, existem diferenças muito marcantes, né, da nossa religião com o judaísmo, com o islamismo, apesar de nós termos algumas coisas em comum, tá? Há pontos em comum, mas há diferenças muito grandes. Essas diferenças, muitas vezes, são o suficiente para fazer com que sejamos até religiões opostas, concorrentes, né, num certo sentido, e discordantes, né? Daí a gente tem aí tantos atritos e tantas dificuldades, tá? Então, vamos ver hoje, né, a partir de agora, o criacionismo, o evolucionismo, o evoteísmo e o design inteligente, e na segunda parte a gente entra nessas posições políticas, econômicas e sociais, que é muito importante que vocês conheçam as bases, né, os fundamentos de cada uma delas. Então, o criacionismo, o que ele afirma? Que Deus criou todas as coisas, ele criou o universo, criou a vida. Quando a gente fala de universo, a gente está falando do mundo talvez não biológico, né, do mundo material, como criar os planetas, criar as estrelas, né, criar o cosmos de uma forma geral, mas um Deus que criou a vida também. Isso é muito importante, tá? Porque a gente tem aí uma outra visão, como, por exemplo, o evoteísmo, que vai dizer que Deus criou o universo, mas ele criou a vida potencialmente, ou seja, ele permitiu, né, fez com que o mundo
fosse capaz de gerar por si mesmo a vida, e a partir dessa criação do universo foi possível que a vida surgisse no mundo através de um processo evolutivo. Isso não é criacionismo, tá? O criacionismo afirma essa dupla criação divina, do universo e da vida, como está em Gênesis, tá bom? Deus criando, então, a luz e depois os astros, criando a separação entre a terra e a água, e depois colocando animais na água, e colocando animais na terra, e colocando plantas, depois criando o homem, enfim, e já nos criando prontos, né, do jeito que nós estamos, ou seja, não passando por um processo evolutivo. Essa criação divina não é um acidente, é algo intencional, ou seja, ele desejou fazer e aplicou inteligência nesse processo, ou seja, colocando na criação um propósito básico de louvar a Deus, de adorar a Deus, de crescer, de produzir, e deu um propósito também para o homem, como, por exemplo, a gente vê em Gênesis 1:27, Gênesis 1:28, dando, né, entregando toda a criação ao homem para que o homem pudesse se beneficiar dela, mas também fazê-la continuar crescendo e se desenvolvendo e criando coisas a partir daquilo que Deus delegou para o homem. Rejeita a ideia de origem ao acaso, ou seja, essa ideia que muitas vezes vem do evolucionismo, dizendo que as coisas existiram por um processo não intencional, não inteligente, não guiado e não orientado, tá? Isso seria o sinônimo de acaso, né? O que é o acaso? As coisas aconteceram e, mais ou menos assim, ainda bem que deu certo, né? Mas não tinha ninguém ali mexendo, manipulando, as circunstâncias foram se moldando para que, de alguma maneira, tudo que existe viesse à existência de maneira espontânea, não guiada, não intencional, não inteligente, tá? Não com propósito, tá? Não é à toa que muitas vezes quem defende o evolucionismo também acaba caindo no que a gente chama de niilismo, que também é uma cosmovisão. Niilismo é uma palavra que vem do latim, né? Que é vazio, ou seja, as coisas que existem, elas não têm propósito, elas não têm direção, elas não têm um porquê de ser. Elas simplesmente existem e, se a gente pensar no processo de existência do homem, nasce, cresce, reproduz e morre, né? O ciclo de vida do homem seria esse ciclo eterno, né? De nasce, cresce, reproduz e morre, nasce, cresce, reproduz e morre, que é o que a gente aprendia na biologia, né? Muito tempo atrás na escola, eu não sei exatamente como ensinam hoje, né? Qual seria o ciclo de vida, né, dos seres biológicos: nascer, crescer, morrer, reproduzir e morrer, tá? Mas a gente não acredita nisso, né? Acredita que a vida também tem um propósito e acredita também que o propósito da vida extrapola essa existência meramente no tempo e no espaço, essa existência material, que é o que a gente costuma chamar da capacidade de transcendência do homem, tá? O que é a palavra transcendência ou transcender? Essa definição também é uma definição muito importante. É uma capacidade, tá, meramente ou exclusivamente humana de projetar a sua vida para além de si mesmo na direção de algo ou de alguém, tá? Então, trocando em miúdos, né, trocando em outras palavras, o ser humano tem a capacidade de viver para coisas que ele julga que são maiores do que ele mesmo e empenhar a sua vida nesse sentido, tá? Então, a vida cristã, a ideia de viver para Cristo, de viver para Deus, mas a gente pode incluir nisso viver para a família, viver para o trabalho, ou seja, você está sempre dirigindo a sua vida na direção de algo que está fora de você e que é maior do que você mesmo, tá? E que vai estabelecer um propósito para a sua vida. É por isso que, infelizmente, o coração do homem entregue ao pecado se torna uma fábrica de ídolos. É por isso que, com grande facilidade, nós criamos os nossos ídolos, né? Nossos objetos de adoração, porque é da natureza humana buscar algo que é maior do que ele mesmo para ter um propósito de vida. Ou seja, isso foi algo que Deus colocou no nosso coração. Agora, a gente tem que lembrar das palavras de Agostinho, né? Que ele fala, né? Que ele só encontra repouso e descanso e propósito para a vida dele quando ele descansa em Deus, tá?
Então ele mais ou menos diz isso: a minha alma anda angustiada, né, perdida, né, e só encontra repouso quando está na presença de Deus. Então a Bíblia nos revela esse propósito, né, de adoração a Deus como aquilo também que vai trazer para a gente conforto, segurança e que vai encaixar a nossa vida nos trilhos, tá? Mas é lógico que de modo secundário você vai glorificar Deus sendo a pessoa que você é, fazendo também as coisas que você gosta, desempenhando os valores divinos dentro do seu tempo, dentro da sua família, na sua igreja, na sua sociedade, e obviamente encontrando um propósito, né, para a sua vida de glorificar a Deus através daquilo que você pessoalmente, tá? Existem até alguns diferentes tipos de criacionismo. A gente acho que discutiu um pouquinho na aula passada. Existe o criacionismo da Terra jovem, da Terra recente, que afirma que a Terra não tem mais do que 10 mil anos, entre 6 e 10 mil anos, tá? E tem, obviamente, uma explicação para a existência dos dinossauros, ela não despreza, mas diria que os dinossauros são muito mais recentes, e até dados biológicos aí de cientistas dizendo que entre os fósseis de dinossauros que são encontrados na natureza, muitos deles ainda têm tecido mole, e também justificando que, de alguma maneira, não seria necessário, talvez, aí, milhões ou até bilhões de anos para que o tecido de certos animais fossem fossilizados da maneira como são encontrados na natureza. Tá? Você tem também uma espécie de criacionismo progressista, que admite alguns processos naturais guiados por Deus. Isso, obviamente, ainda não é o evoteísmo é um passo além, mas a ideia também de que Deus criou todas as coisas, tal, mas é possível que novas espécies tenham surgido por causa de processos naturais. Aí a gente não está falando necessariamente de evolução, mas falando de adaptação, talvez de cruzamentos de espécie, ou até de modificações causadas nas espécies em função da sua vida, do seu meio ambiente, enfim, de uma série de mudanças e que causaram, fazendo com que novas espécies, né, derivadas das espécies originais surgissem, mas muito mais por um processo de adaptação do que necessariamente por um processo evolutivo, tá? Então isso seria o criacionismo progressista, tá? Eu sei que o nome pode assustar um pouquinho, mas a ideia é de que o avanço, né, vai gerando novas espécies de animais. E o teísmo também, o teísmo afirmando a criação antiga, tá? É possível também que existam pessoas que afirmem que a Terra é velha, talvez ela realmente tenha bilhões de anos, no certo sentido, tá? A gente acaba caindo em algumas dificuldades também, porque você não tem muito, talvez, registros, né, do ponto de vista do homem, dentro dessa leitura de um criacionismo teísta do homem em épocas mais anteriores, né, da vida humana, mas, de alguma maneira, você encontra todo esse processo, de alguma maneira, a partir dessa leitura do criacionismo teísta. Tá bom? O criacionismo também ele considera a Bíblia como fonte de verdade literal e histórica. Literal o que está escrito na Bíblia é o que realmente está escrito lá. Se Deus diz que Deus criou o homem do pó da terra, ele foi criado do pó da terra. Criou uma mulher da costela do homem, então foi criado da costela do homem. E realça o papel especial do ser humano na criação. Geralmente o criacionista ele vai afirmar que nós somos a coroa da criação, ou seja, aquilo de mais especial que Deus criou. Olha que interessante essa cosmovisão, porque quando você pega uma cosmovisão, por exemplo, evolucionista, aliada, obviamente, a outros tipos de ideologia, ela entende que o ser humano e a natureza estão em pé de igualdade. Por isso, alguns defendem, né, de que o ser humano ele tem que parar de explorar completamente a natureza, né, de que ele tem que preservar a todo custo certas espécies. É por isso que há pessoas hoje valorizando mais animais do que seres humanos. É por isso que as regras e as leis e as punições contra os maus tratos dos animais, que são justas, tá? Mas elas têm sofrido uma distorção, porque hoje é muito mais perigoso fazer mal a um animal do que matar um ser humano.
Quando você vê isso, é uma questão de cosmovisão, tá? Ou seja, a compreensão de que o homem está em pé de igualdade com a natureza, e isso vai gerar até leis, né, políticas. Por isso que estudar cosmovisão é tão importante, tá? Enfrenta críticas, obviamente, da comunidade científica, exatamente por aqueles que defendem a ideia da Terra jovem, e principalmente porque eles têm uma visão evolucionista da criação. Tá? E o criacionismo ele tem um ponto de vista bastante interessante, porque o criacionismo ele não é anticientífico, tá? Ele não é contrário à ciência, pelo contrário, os criacionistas, né, os cristãos, de um modo geral, defendem a ideia de que a ciência também é algo divino, e a gente enxerga a ciência na Bíblia, principalmente no momento em que Deus entrega, né, a criação, está aí toda a terra, né, crescei, se desenvolvei, dai frutos, né, comei de todas as árvores que estão aí, enfim, quando o homem dá nome aos animais, enfim. Esse processo é um processo científico, né, do homem tomando posse da natureza para produzir o bem. O criacionista, ele concorda com a ideia de que o homem faz uso indevido da natureza. Indevido pode significar duas coisas. Ele usar a natureza para fazer mal para si mesmo e para o seu próximo, usando a natureza para a criação de bombas, né, a capacidade científica que Deus deu ao homem, de destruição, de dominação, e faz o mau uso também, explorando de maneira inadequada a terra. Tá? Então, a gente concorda com isso. Não concordamos muitas vezes com os exageros e as distorções de outras cosmovisões, mas a gente não pode negar de que o homem, infelizmente, tem feito um mau uso da criação. Tá bom? O criacionismo ele influenciou a educação, tá? Os debates culturais no mundo ocidental, e ele tem, obviamente, um impacto na defesa da fé cristã, que é a apologética, e nas discussões públicas, ou seja, existe um Deus que criou todas as coisas, nos delegou a mordomia, né, o cuidado de tudo aquilo que existe, e vai pedir contas para nós daquilo que a gente fez com a criação. O criacionismo é bem interessante nisso, tá? A gente não defende a ideia do uso irresponsável da natureza, ou está aqui o mundo, o resto não importa, não interessa. Não, a gente entende que seremos cobrados, sim, por Deus, pela maneira como nós lidamos com tudo aquilo que Ele criou por nós, tá? Portanto, os criacionistas são a favor da ciência, do desenvolvimento, do bom uso da terra, tá? São a favor de todas essas coisas aí. Bom, vamos para o evolucionismo, que vocês já devem ter ouvido falar, que explica a origem da vida através de processos naturais. Nesse caso, todas as estruturas vivas ou biológicas, partindo de uma célula básica, fundamental, que foi se multiplicando, que foi se somando e dando origem, através de um processo extremamente longo, que dura bilhões de anos, segundo o evolucionismo, até o surgimento de seres extremamente complexos, entre os quais, obviamente, o mais complexo de todos eles, que é o próprio homem. Eles defendem que as espécies mudam ao longo do tempo. Veja que lá no criacionismo progressista, eu até fiz a afirmação de que algumas espécies elas se adaptam, e você pode ter espécies novas surgindo como pequenas variações daquelas espécies anteriores, mas não você tendo uma mudança realmente das espécies. Ou seja, dentro do criacionismo, você pode imaginar que um macaco mais alto deu origem a um macaco tão alto quanto ele, só que mais forte e com mais dentes, por exemplo. Tá? Mas não que o macaco pudesse se transformar num homem. Ou seja, o criacionismo não defende pulos evolutivos. O evolucionismo, sim. Tá? Para o Darwin, né, a seleção natural é o mecanismo principal. Então, a seleção natural para o Darwin não faria apenas com que as espécies se adaptassem ao meio, mas com que elas fossem mudando ao longo do tempo e se transformando em novas espécies, tá bom? Como que uma borboleta vira um pássaro, tá bom? O macaco vira um homem, enfim, uma pequena célula virar um peixe, tá bom?
Então, é mais ou menos isso que o Darwin defende. Ela afirma a ascendência comum entre todos os seres vivos, tá? Quando a gente fala em ascendência dos seres humanos, a gente vai em Adão e Eva, ou seja, vai em dois seres humanos dentro do criacionismo. Na teoria da evolução das espécies, né, ou do evolucionismo, a ascendência de todos os seres estaria numa célula dentro do mar, né, dentro das águas ali, e que teria a origem de todo mundo, ou seja, uma origem, um tronco biológico, né, único para todos os seres vivos. O criacionismo não defende isso, tá bom? Os animais são independentes e o homem também por processos criacionais de Deus em diferentes dias da criação, tá? Existem evidências da genética, fósseis e da embriologia, segundo a defesa que eles fazem, tá? A evolução é aceita pela maioria esmagadora dos cientistas em todo o mundo, mas dentro da academia você tem criacionistas, você tem gente defendendo o design inteligente e o evoteísmo também, que são posições que a gente vai ver já já, tá? Ela não exige propósito ou direção fixa, ou seja, ela abre mão de um propósito da existência das espécies, já que tudo foi feito por forma não guiada, não orientada, ou seja, não tinha alguém fazendo aquilo com propósito. Elas simplesmente surgiram, portanto, a gente não precisa imaginar que existe um propósito para a existência do homem na Terra, existe um propósito da existência dos macacos, das aves, das plantas, enfim. É tudo muito bonito, tudo parece mostrar uma ordem, uma organização, mas é só produto do acaso, né? O acaso foi capaz de criar estruturas tão complexas e um mundo e um universo, na verdade, tão ordenado, tão organizado e tão criativo como aquele que a gente vê, tá? Ele desafia a leitura literal do texto bíblico, portanto, o evolucionista ele não aceita a Bíblia, né, como um documento que narra a fundação do universo, da Terra e dos seres humanos e dos animais e da parte dos seres não biológicos, né, das coisas não biológicas. Obviamente, você não vai ter um evolucionismo de terra nova, você só vai ter evolucionismo de terra velha, ou seja, de bilhões de anos, e ele confronta as ideias tradicionais sobre a origem do homem, obviamente dizendo que o homem foi criado surgiu, na verdade, né, a partir de um processo evolutivo, tá? Existem, obviamente, cristãos que conciliam evolução e fé, que é o evoteísmo que a gente vai ver depois, tá? Propostas como a evolução teísta tentam harmonizar tanto o criacionismo quanto o evolucionismo. É um debate que continua em ambientes acadêmicos e igrejas, é muito comum você ver gente discutindo isso. Se você está fazendo faculdade, principalmente dependendo da faculdade que você está fazendo, você vai ter esse debate ali dentro, tá? E o evolucionista, de um modo geral, né, ele vem para o combate, mas a gente precisa tentar também encorajar um diálogo respeitoso entre as partes. Vai influenciar uma visão secular da vida, porque o evolucionismo, obviamente, vai excluir Deus da equação, e quando eu falo uma visão secular, é uma visão apenas desse mundo aqui. A gente não precisa pensar em valores eternos, vida após a morte, um Deus que pode nos julgar. Tudo isso está fora do baralho ali, né? do evolucionismo, não está dentro da equação do evolucionismo. Portanto, é o que a gente vai fazer aqui. Portanto, até a moralidade cristã, ou até a moralidade, geralmente para o evolucionista ela é relativa. Ou seja, ela não é algo que veio de cima para baixo, não é algo universal e nem algo que nasce dentro dos nossos corações. Ela é produto das decisões humanas, de como a gente vai organizar a sociedade nesse momento, tá bom? Isso é um problema bastante sério para a gente, porque nós temos, como cristãos, valores eternos colocados por Deus. E as transformações que há na sociedade nos colocam em conflitos morais. Por quê? As opções que nos são dadas, que nos são colocadas, elas entram em conflito direto com as escrituras. O evolucionista ele não tem esse problema, porque a moralidade para ele é relativa e ele adapta a moralidade dele à medida que o tempo vai passando, tá? E obviamente nesse confronto com a igreja, o evolucionismo ele vai de alguma maneira ser um desafio para a igreja, tá bom? Vou fazer uma pausinha então para deixar para vocês aí perguntas, questões. Lembrando que, obviamente, é uma aula introdutória, talvez até para alguns possa soar, tem muita coisa, muita informação, mas é realmente uma aula bem introdutória, tá?
num curso mais completo, a gente até, por exemplo, teria como argumentar, né, com o evolucionismo, com o evoteísmo, mas nesse momento o mais importante é entender o que cada uma dessas visões quer dizer. O evoteísmo, se vocês prestarem atenção, ela é uma mistura de evolucionismo com teísmo, tá? Então, é uma ideia que talvez possa parecer estranha para vocês, mas que é muito comum e cada vez mais comum na academia. E às vezes defendida por cristãos, tá? Gente, eu dizer que é defendida por cristãos, eu não estou dizendo que está certo, tá bom? Eu estou dizendo que é uma postura que algumas pessoas que se dizem cristãs, e nós podemos considerar realmente como nossos irmãos em Cristo, não precisamos jogar fora essa relação, mas que eles defendem uma visão que, para mim, é bastante confusa, porque eles tentam conciliar o criacionismo com o evolucionismo. Eu vou tentar explicar aqui, depois no intervalo, se for o caso, a gente pode tirar as dúvidas de vocês. Então, ele busca unir a evolução com a fé teísta. O teísmo, vamos lá, é a nossa ideia de que existe um Deus que criou todas as coisas pelo seu poder, de forma instantânea, de maneira organizada e com propósito. Esse é o teísmo. Ele aceita que Deus usou a evolução como meio criativo, vê a evolução biológica como ferramenta divina, tá? O que ele quer dizer com isso? Que Deus criou todas as estruturas, né, do céu, da terra, do universo, e biologicamente ele estabeleceu ali, ele colocou as células e colocou ali as principais estruturas biológicas na natureza, ou seja, ele criou essa base, mas o desenvolvimento dos seres biológicos, né, dos animais no mar e na terra e no ar, né, que você tem as aves também, foram por um processo evolutivo, mas guiado por Deus. Ou seja, Deus teria guiado o processo evolutivo. Então, isso é o evolucionismo, tá? Eles também vão rejeitar, obviamente, o conflito entre ciência e fé, porque eles tentam conciliar a evolução, né, como algo científico e a fé como algo do teísmo. Interpretam Gênesis de maneira não literal ou simbólica. E aí eu vou explicar para vocês por quê. Gênesis diz que Deus criou todas as coisas em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Para deixei com evolucionismo aqui, mas é evoteísmo, tá? Depois eu vou corrigir isso aqui, tá? Aqui está evolucionismo, mas leia evoteísmo, tá bom? Eles dizem que, por exemplo, ali não estão os dias da criação, mas na verdade estão as eras. Então, para ele, não é um dia. Deus não criou a luz e os luminares em um dia. Ele criou numa era, ou seja, ele levou um tempo. Ele não criou as plantas e as árvores e os animais e nem mesmo o homem em um dia. Esse um dia seria um dia criacional, na verdade, pode ser uma era, e essa era, segundo eles, pode ser, inclusive, de bilhões de anos, tá? Eu já vi intérpretes evoteístas do livro de Gênesis e eles fazem um malabarismo para traduzir a palavra dia, né? E esse foi o primeiro dia, foi o segundo dia, o terceiro dia. Para eles a tradução deveria ser essa foi a primeira era, segunda era, terceira era, que pode durar até bilhões de anos, e fazendo ali um malabarismo, né, para traduzir dessa forma, tá? Defende um Deus soberano e ativo na história da vida, obviamente, tentam conciliar com o teísmo, e reconhece também limites da ciência e da teologia. Então, como eles tentam colocar até o evolucionismo, o evoteísta, a ciência quase no mesmo nível da teologia, eles conseguem, né, afirmar que existem limites na ciência e na própria teologia em que você precisa recorrer um ao outro para tampar esses buracos. Só que o que ele acaba fazendo? Da mesma maneira em que ele acaba criando distorções na teologia e na interpretação das escrituras, ele também vai criar dificuldades e problemas para a própria ciência, tá bom? Então é um conflito duplo, né? Tentando conciliar os dois pontos de vista, você acaba tendo conflito dos dois lados. Nós temos figuras cristãs aí, tá? Bastante vultuosas, inclusive trabalhando dentro do governo para tentar essa conciliação
entre a ciência e a teologia através daquilo que é conhecido como evoteísmo, e tendo, obviamente, dificuldades muito grandes dentro da academia por causa disso, tá? Procura responder críticas tanto de evolucionistas ateus quanto de criacionistas. Qual que é o problema para o evolucionista, que é ateu? Que Deus criou todas as coisas e que elas têm propósito. E qual o problema para os criacionistas? De que as coisas que existem, existem através de um processo evolutivo e não de uma intervenção direta, né, ali pontual, ali Deus foi lá e fez, tá? Então eles propõem que a ciência e a fé podem dialogar harmoniosamente, mas o que eu tenho visto é um aumento, né, dos atritos e das diferenças, né? Você não consegue conciliar, de fato, duas posições que são tão antagônicas, né? É praticamente impossível, né? Uma diz que Deus existe, outra que não. Outra diz que as coisas foram criadas num só momento, num instante por um Deus com propósito, e a outra não, que são produto do acaso. Encontrar um ponto de intersecção entre esses dois pontos de vista realmente é bastante difícil, tá? Valoriza as descobertas científicas como revelação secundária e dá ênfase à providência e ao propósito divino, no sentido de fortalecer aí a, a ideia evoteísta, tá? Não vê a evolução como obra do acaso, mas como a obra de Deus. Entende todos os processos naturais dirigidos, então, até esses pulos evolutivos, né? Então, o evoteísta, ele aceita a ideia de que o homem veio, o Homo sapiens sapiens veio do Homo sapiens, que veio do Homo anterior, enfim. Então, ele aceita a ideia de que nós, seres humanos, somos descendentes de macacos e de outros seres. Eles defendem isso. E de que Deus teria dirigido esses processos evolutivos. Uma evolução evoteísta, ele pode defender até a ideia, que é um dos problemas que a gente tem, vocês já devem ter ouvido essa expressão, o elo perdido. O elo perdido não é só um programa da televisão, né? Mas é a ideia de que você tem o Homo sapiens e o Sapiens sapiens, você não consegue encontrar essas figuras que foram evoluindo paulatinamente, né, vagarosamente, até chegar no ser humano. Quando você pega o ser humano e os animais que existem, existe um buraco evolutivo muito grande. O evoteísta, por exemplo, vai explicar esse buraco evolutivo como uma ação divina. Ou seja, em algum momento Deus permitiu que esse pulo evolutivo acontecesse para que nós, que somos classificados na ciência como Homo sapiens sapiens, surgíssemos na natureza, tá? E tenta integrar o relato bíblico, obviamente, fazendo novas traduções e novas interpretações, como foi dito anteriormente, não conseguem ler o texto bíblico literalmente, porque uma leitura literal do texto bíblico se torna um desafio muito forte para eles. Ganhou espaço em círculos acadêmicos cristãos, procurando diminuir tensões entre a ciência e a fé. Enfrenta, obviamente, resistência em setores mais conservadores e criacionistas e estimula novas formas de apologética, tentando reduzir um pouquinho aí os efeitos, tá bom? Então esse é o evoteísmo, a tentativa de conciliar a Bíblia com a ciência, né? O evolucionismo com a fé teísta, dizer que Deus conduziu a evolução, tá? Esse é o evoteísmo. Agora, veja bem, o evoteísmo ele pode ser, ele tem como defensores os cristãos. Então ele é uma tentativa de conciliar, uma tentativa dos cristãos de conciliar a fé cristã com o evolucionismo, tá? Isso é uma coisa. Agora a gente vai para o outro ponto de vista, que é qual? A tentativa de cientistas não cristãos e não religiosos de conciliar a ideia de alguém, de um ser inteligente e a existência de todas as coisas. Então, precisa ter muito cuidado, que o design inteligente, ele não é uma defesa cristã e nem religiosa de homens não cristãos admitindo a existência de Deus da maneira como nós concebemos. Na verdade, o design inteligente é uma espécie de concessão. Ou seja, o cara se depara com os dados, ele não tem uma explicação para os dados, tá? E ele chega à conclusão e diz assim: tem alguém por trás, tem um engenheiro por trás disso, tem alguém que criou, alguém que conduziu esse processo. Isso não quer dizer que ele está afirmando que foi Jesus, que foi Deus. Ele não está dizendo que acredita na Bíblia conforme a gente. Ele faz uma pequena concessão
Porque realmente, quando o cientista é honesto, ele sabe que a ciência não dá conta de explicar todos os dados da existência, né? Então, como, por exemplo, o Big Bang, né? Que uma grande explosão num passado de bilhões de anos trouxe à existência todo o mundo material, inclusive os seres biológicos. Mas uma pergunta que os Big Bangs têm que, né? O pessoal que defende o Big Bang tem que afirmar: quem criou os elementos básicos que produziram o Big Bang? De onde eles vieram, né? Quem colocou lá? Por que eles estavam lá, tá? Então, eles também não têm respostas, né? Se eles forem retroagindo, eles também caem num buraco ali, num buraco teórico, em que eles não têm muito como explicar. Os cientistas do design inteligente, para mim, eles são bem honestos. Olha, tem alguém por trás disso, a coisa é complexa demais para ser produto do próprio acaso, tá bom? Então, uma coisa que existe, por exemplo, dentro da academia, eles chamam de entropia, né? Que tem a ver com a capacidade que os sistemas dentro do universo, os sistemas físicos do universo, eles têm de se manter estáveis ou instáveis, tá bom? Então, quando você olha para o universo, eles olham e dizem assim: o acaso não poderia ter produzido um universo tão estável, tá? E a gente experimenta a estabilidade do universo todo dia. Os dias com 24 horas, as noites, né, escurece, né, porque a Terra continua girando numa certa velocidade. A previsibilidade do universo permite você plantar, colher, você ter um calendário, você ter uma temperatura que seja agradável para a existência humana. Você sabe que se você soltar um objeto, ele vai cair no chão. Ou seja, você sabe que existe o ar, que existem os produtos químicos, né, na natureza, que você pode pegar, pode transformá-los, ou seja, existe um nível de estabilidade, de previsibilidade no universo que não podem ser resultado do acaso. Isso é chamado de entropia. Se realmente o universo fosse criado pelo acaso, ele não seria tão estável quanto ele é, tá bom? E aí eles dizem assim: existem tantas circunstâncias favoráveis para que o universo mantenha a sua estabilidade que não pode ser que isso tenha sido resultado de um processo natural, ou seja, os próprios elementos da natureza se organizando para criar essa estabilidade. Alguém está por trás disso, não apenas criando essa estabilidade, mas também sustentando essa estabilidade, que é o que nós cristãos chamamos de providência. Porque o que é providência divina? É um poder que Deus tem de criar, né, de sustentar e de governar todas as coisas que existem. A providência não é apenas aquela coisa que Deus faz de maneira inédita para nos ajudar em certas circunstâncias. A providência divina é aquilo que mantém a nossa vida funcionando, mantém a previsibilidade, ou seja, Deus governa e sustenta, todas as coisas continuam existindo e sendo sustentadas pelo seu poder. O cara do design inteligente não vai fazer essa afirmação. Existe um Deus, é o Deus da Bíblia, é o Deus dos cristãos, mas ele olha e fala assim: essa complexidade toda não é fruto do acaso, tá? Existe uma inteligência, uma intenção por trás disso. Qual é? A gente não sabe muito bem, não vamos entrar nesse mérito tal, porque eles também não querem dar margem para a religiosidade. Eles mantêm o seu ceticismo, né? Mantêm ali o seu pé atrás, mas admitem que exista isso, tá? Então o ID, né, que é o design inteligente aí, ele usa inferências científicas para identificar padrões de projeto. Então é interessante, porque ele mostra todos esses padrões que existem, né? Existe até na natureza o chamado número de Deus, né? Que é um número que aparece em todas as estruturas quando calculadas, né? Aponta sistemas biológicos irredutivelmente complexos, por exemplo, como o flagelo bacteriano e a máquina molecular. Se você pegar uma molécula, tá? Que seria a unidade mais básica, né, dos seres biológicos e dos seres não biológicos, ela possui uma complexidade muito grande. Apesar de ser a estrutura mais básica, ela possui uma complexidade que ele chama de irredutível, ou seja,
aquela pequeniníssima estrutura que você só consegue ver através de microscópios aí bem poderosos e bem reguladinhos, ela é uma maquininha, né? Com todas as suas engrenagens, com toda a sua química, com todas as suas, né? Com toda a sua física, com toda a sua química funcionando. E ele diz assim: alguém criou isso aqui, tá? Não é possível que os elementos da natureza tenham se unido de maneira tão precisa e organizado essa estrutura tão simples. Por isso que a gente fala de sistema biológico irredutivelmente complexo. E ao mesmo tempo que é uma estrutura minúscula, ela tem uma complexidade muito grande. Tá? Então, sugere que apenas uma mente inteligente, portanto, um design inteligente, né, ou um designer inteligente, teria criado tais sistemas. Tá? O design inteligente não especifica quem é o designer. Deixa aberta a possibilidade de revisão científica futura. Afirma ser, obviamente, lógico que ele vai afirmar que é uma teoria científica legítima, e expande o debate sobre a origem da vida. Ou seja, colocando nessa equação a possibilidade de que alguém tenha, alguém grandioso tenha de alguma maneira estabelecido. Tá? Os críticos, principalmente os evolucionistas, eles vão alegar que o método científico tradicional não segue esse método, e, obviamente, os criacionistas, eles olham o pessoal do design inteligente com bons olhos. Por quê? Eles podem ser bons aliados dentro da academia, dentro das faculdades, dentro dos laboratórios, dentro dos ambientes de debate, por terem uma visão que abre essa brecha, essa possibilidade para a existência de alguém que tenha criado todas as coisas. Tá? Eles acusam o ID de ser um criacionismo disfarçado, né, os seus críticos. Os defensores respondem que o design é uma inferência científica válida, tá? E o debate continua em tribunais, escolas e mídia, tá? Que nem a pergunta que foi feita para gente, que nos foi feita aí, você está discutindo cosmovisão na fila do banco, no seu ambiente de trabalho, tá bom? Quando você está lá discutindo lá se pode fazer aborto ou não, você está discutindo cosmovisão. Quando você está lá discutindo se é justo que existam ricos e pobres, você está discutindo cosmovisão. Quando você está discutindo se o Estado pode interferir na sua conta bancária, você está discutindo cosmovisão. Por que você está discutindo cosmovisão? Porque você tem uma visão a respeito de como aquilo deve acontecer, deve ser, deve existir, e você está lidando com pessoas que têm pensamentos diferentes. E tudo isso tem uma base, tem um fundamento. O seu, de que Deus existe, de que a Bíblia está certa, de que nós vamos prestar contas a Deus. O velho esquema, criação, queda, redenção e consumação. E o outro está dizendo, não, é produto do acaso, a moralidade é negociável, enfim, tá bom? A gente pode interferir na sua vida privada, você não tem direito a ter uma vida particular, enfim, tá? Então, a gente está discutindo aí todos esses pontos de vista, tá? O design inteligente procura promover investigação livre de restrições filosóficas, então, obviamente, é um ponto de atrito com o criacionismo, porque a gente tem um padrão de moralidade, uma cosmovisão um pouco mais alicerçada, né, para as nossas investigações. Estimula perguntas sobre sentido e origem da vida, então ele também procura aí entender qual é o propósito da existência, e é lógico que ele não vai buscar isso na Bíblia. Inspira diálogo entre ciência, filosofia e teologia, né, esse triângulo bastante importante, e encoraja também respeito mútuo nos debates públicos. Se acontece ou não, isso aí é outra questão que a gente pode entender. Bom, então vamos lá, vamos para outras cosmovisões aqui importantes, tá bom? Só para vocês entenderem como é que esse debate ele está muito mais no nosso dia a dia do que a gente possa imaginar, tá bom? Então vamos lá. Obviamente, o escopo das cosmovisões não se limita a esses espectros aí, tá? Mas um sem número de outras divisões políticas, sociais, econômicas e religiosas, como apresentamos muito resumidamente à frente, tá? Então, a partir de agora, a gente vai entrar um pouquinho aí nessa fase final da nossa segunda aula e desse curso introdutório, né, sobre filosofia e cosmovisão, mostrando para vocês outras divisões. Eu não me preocupei em dividir política, sociedade, economia e religião, tá bom? Eu vou colocar todas aqui de alguma maneira para vocês entenderem, tá?
Porque muitas vezes a gente acha que quando discute cosmovisão, é apenas assim, eu estou de um lado e existe um outro lado. Na verdade, é quase que um espectro assim, de vários pontos de vista, em que muitas vezes você tem até com alguns pontos de discordância, outros de discordância, outros que a gente vai discordar diametralmente, quer dizer, ele está de um lado e a gente está do outro, e compreender essas nuances também é muito importante, tá? Mas, obviamente, entender essas nuances é produto de mais tempo, mais estudo, mais elaboração, mais convivência e mais percepção, tá bom? Então, vamos lá. Você já deve ter ouvido falar disso, né? Direita e esquerda. Então, isso nasce durante a Revolução Francesa, essas divisões mais formatadinhas, né? Então, o rei ele tinha conselheiros que estavam à sua direita e conselheiros que estavam à sua esquerda. É até interessante porque isso aí varia um pouquinho de um país para o outro, tá? Eu estou pensando mais do ponto de vista aqui da compreensão que a gente tem do Brasil. Então, o cara que estava do lado direito, ele dizia assim: Hey, nós não podemos fazer grandes transformações sociais, nós não podemos fazer uma mudança muito grande na estrutura da nossa sociedade. Temos que manter os valores, as tradições da família, do trabalho, do cuidado, né? A gente tem que defender instituições mais fortes, a estabilidade econômica, financeira. A gente tem que defender o indivíduo, exigindo responsabilidade dele, mas permitindo que as pessoas elas tenham as suas particularidades e que a sua maneira de ver a vida possa ser defendida. Se a gente tem que fazer mudanças, as mudanças têm que ser lentas, graduais, cautelosas e têm que ser negociadas, né? É engraçado que muitas vezes as pessoas quando falam assim, eu sou direita, eu sou de esquerda, né? Eu sou conservador, existe um questionamento, né, a respeito disso. Ah, mas vocês querem conservar o quê? E aí vem o questionamento de quem é de esquerda. Querem conservar a pobreza, querem conservar os atritos, querem conservar isso. E a discussão, na verdade, ela está num outro âmbito, né? De conservar a família, de conservar a religião, ou seja, de você não provocar mudanças muito rápidas na sociedade, mas permitir que a própria sociedade vá ditando lentamente o seu próprio ritmo e provocando as próprias mudanças, tá? Então, se eu tivesse que colocar a ideia de direita em duas ideias, né, seria valorizar três ideias, vai. Valorizar a tradição, valorizar o indivíduo e mudanças lentas, graduais e negociadas, partindo do indivíduo e chegando na sociedade, tá? As posições de direita, elas também acreditam que quanto menos intervenção estatal você tiver, melhor. E aí você tem a direita que defende que, por exemplo, o Estado ele tem que controlar algumas coisas, como, por exemplo, a economia, cuidar da segurança, né? Cuidar da saúde. Então, o Estado ele tem um papel bem limitado ali. E você tem posições mais radicais, né? Como os libertários, por exemplo, que são mais para o espectro de direita, que acreditam que você tem que zerar o Estado. Você não tem que ter Estado nenhum. É tudo o indivíduo negociando com o indivíduo e tal. É lógico que você tem essas posições, elas são, do meu ponto de vista, exageradamente utópicas, né? Você precisa de alguém ali regulando minimamente as relações sociais, mas você tem dentro do espectro de direita essas posturas, desde o menos radical até o mais radical, tá bom? Você não pode entrar muito nesse barulho que tem na mídia, não, extrema direita, extrema direita, extrema direita, porque isso daí é uma briga, é uma briga ideológica, e muitas vezes esse pessoal que é chamado de extrema direita, às vezes nem de direita tá bom? Então não dá para entrar muito nesse barulho da mídia. A gente está aqui na teoria, no que é certinho, tá bom? Infelizmente o debate público e a política do nosso tempo distorce qualquer terminologia, joga tudo na vala, no buraco e é uma confusão danada. E infelizmente o povo não tem conhecimento suficiente para fazer essas distinções, tá bom?
Então, direita vem disso, vem daquela ideia dos caras que estavam ao lado do rei francês, menos Estado, mais indivíduo, menos controle, mudanças mais lentas, vamos manter a tradição, a ordem social, tá? Então, não vamos querer mudanças muito rápidas, tá? Então, a direita é isso, tá? Buscando mais estabilidade, tá bom? E mais individualização e mais individuação. A esquerda é o contrário, tá? Obviamente, a esquerda, do ponto de vista idealista, né, ideal, busca igualdade e justiça social. Só que a igualdade da esquerda, ela é também coletivista. Porque quando a gente fala em todo mundo ser igual, eles falam em ser iguais realmente, né? Todos terem os mesmos direitos, o que é bom, mas terem economicamente serem todos iguais, terem todos a mesma educação, enfim. E justiça social, nesse sentido, é você tentar, obviamente, compensar as diferenças sociais através de intervenções estatais. Portanto, a esquerda, né, dentro daquele ponto de vista de partida da Revolução Francesa, do Estado francês, era mais Estado, mais intervenção, mudanças mais rápidas, intervenção do governo na economia, tirar do rico para dar para o pobre, né? Coletivismo, ou seja, todo mundo tem que ser realmente um igual ao outro, todo mundo tem que comer o mesmo arroz, comer o mesmo feijão, comer a mesma carne, comer a mesma farinha, tomar a mesma água, morar em casas iguais, tá bom? Então, a ideia é essa, tá? De você ter um igualitarismo, tá? E, obviamente, a esquerda apoia mudanças rápidas para corrigir as desigualdades. Daí vem o intervencionismo estatal, vem os programas sociais. Os programas sociais, eles cabem dentro de uma visão política de direita também, no sentido de amenizar a pobreza. No caso de uma política mais de esquerda, é de igualar as pessoas, tá? Por isso que muitas vezes as posições de esquerda, elas podem estar dentro desse tripé, né? Do coletivismo, né? Do igualitarismo e de muita intervenção estatal, ou seja, do Estado ter muito poder. Então você vê aqui que praticamente não existe o indivíduo, né? Você não tem uma vida individual, você não tem direito a escolhas pessoais, não ter, sei lá, meritocracia, ou seja, você não poderia se destacar dos demais através da sua inteligência, da sua capacidade, do seu trabalho. Por isso, a esquerda ela pode ser traduzida como uma visão mais coletivista, né? De olhar todo mundo como igual e tem que estar todo mundo sempre vivendo as mesmas coisas, tá? Então você vê aqui, direita e esquerda é um conceito um pouco mais amplo, né? Político, social e também econômico, tá? Acho que são 7 que eu trouxe aqui, eu vou fazer mais 2 e a gente dá uma paradinha, tá? O liberalismo, ele pode ser compreendido como um espectro mais de direita, tá? Só que o que acontece? Você pode ter um indivíduo que está mais à direita e que não seja necessariamente liberal, ou seja, ele seja um pouco mais conservador. Liberal, nesse sentido, quer dizer livre mesmo, tá? Deixar as coisas mais soltas, tá? Então, ela limita, obviamente, o poder do Estado sobre a vida privada, ou seja, o Estado não pode interferir muito, mas principalmente o liberalismo e principalmente uma visão econômica, defendendo o mercado livre e a competição. O que a gente tem em muitos países, e por exemplo a gente tem no próprio Brasil, o Brasil ele tem monopólios, ele tem regras muito restritivas à criação de novas empresas. Então, por exemplo, no Brasil você tem um certo número de bancos e você não pode abrir bancos, você não pode abrir um banco se você quiser, você não consegue, tá? Você pode, quase um monopólio das entregas, né, das encomendas. Agora começam a entrar outras empresas aqui, mas as correspondências hoje estão todas na mão de um órgão estatal que são os Correios. Então, o Brasil, por exemplo, é um país que não trabalha pelo livre comércio, ou seja, para que novas empresas sejam abertas por brasileiros, novas empresas estrangeiras possam entrar no Brasil. Você tem monopólio da água, né? Quantas empresas de água tem na sua cidade? Você só tem uma, você está na mão dela. Quantas empresas de energia você tem na sua cidade? Talvez você tenha 2, mas
você é obrigado a comprar energia de uma determinada empresa, tá? Então, dentro do liberalismo, isso daí não poderia acontecer. Você teria que ter um mercado amplamente, né, livre e competição para você ter melhoria da oferta e queda no preço. É lógico que alguém que defende uma leitura mais à esquerda não vai concordar com isso, tá? E a competição, ela diminui preços e aumenta a qualidade dos serviços, tá? Mas a minha visão, por exemplo, é de que os monopólios, eles aumentam o preço dos serviços e diminuem a sua qualidade, porque a gente está na mão deles, tá? Então, o liberalismo aí é uma leitura, a direita e a esquerda, talvez uma leitura mais política, né, da existência, né, da sociedade, e o liberalismo aqui uma leitura mais econômica, tá? Promove direitos civis e políticos amplos, tá? Então, por exemplo, dentro do liberalismo, talvez as pessoas pudessem se candidatar a cargos públicos de maneira individual. Hoje, no Brasil, por exemplo, você é obrigado a fazer parte de um partido político para se candidatar. Você não pode lançar uma candidatura independente. Você pode ser independente dentro de um partido político. Ó, eu vou me filiar a vocês para poder ter a legenda, poder ter meu número, mas eu não vou seguir as ideias de vocês, eu vou fazer o que eu quiser. Existem alguns que até conseguem isso, mas dentro do liberalismo, você poderia se candidatar a presidente da República, por exemplo, mesmo sem estar, sei lá, vinculado a nenhum partido político e poder fazer a sua campanha, tá? E o liberalismo também, ele não defende a ideia do Estado bancando todas as coisas, tá? Os recursos para fazer a sociedade girar teria que vir também dos indivíduos, né, da iniciativa privada. O capitalismo tá, baseia-se na propriedade privada, na produção orientada pelo lucro, no mercado regulando preços e ofertas e na inovação incentivada pela competição, tá? Então a gente tem aqui também uma visão bastante econômica, né? A gente aqui está falando mais no dinheiro, mas também estamos falando numa questão social importante, né? Que é a propriedade privada. Posições mais à esquerda, né? O capitalismo está mais à direita, elas não defendem a propriedade privada, tá bom? Então, a ideia de que você tem a terra ali por concessão, por exemplo, mas que o governo, né, poderia tomar suas terras se suas terras se tornassem improdutivas. De que o governo pode, por decreto, de repente, definir que ele vai usar o seu apartamento hoje e que você tem que sair dele para coisa assim. A gente não vive, né, esse estado de coisas, né? Eu estou, talvez até exagerando um pouquinho, tá? Mas dentro do capitalismo você defende a propriedade privada como um princípio de estabilidade da própria sociedade, tá? Você vê que em outras visões, né, hoje querem cobrar, por exemplo, taxas altíssimas, né, para transferência de bens para herdeiros, né? Então, teu pai construiu lá uma casa, tal, quando ele morre, geralmente você herdaria naturalmente. Hoje o governo quer duas coisas, ou que essa casa, essa propriedade, ela vá para o governo para ele fazer o uso que ele quiser, ou cobrar uma taxa absurda dos herdeiros exatamente para tentar provocar, né, uma quebra disso. Dentro do capitalismo, a propriedade privada seria um bem assim irrevogável, tá? A produção orientada pelo lucro, né? Quando a gente pega o marxismo, né, que a gente vai ver depois, essa ideia do lucro, né, que eles chamam lá de mais-valia, que na verdade é um conceito um pouco diferente, eles acham absurda a ideia de que os detentores, né, dos bens de produção não compartilhem em pé de igualdade com aqueles que têm o poder da mão de obra, né? Então, eles acham que a produção de lucro é um absurdo, né? Então, você tem uma fábrica, você construiu a fábrica, você tem lá os equipamentos, você produz e você deveria dividir, né, tudo aquilo que é produzido diretamente com aqueles que produzem, né? Parece uma coisa bastante bonita no primeiro momento, mas no segundo ela desincentiva bastante, né, o crescimento e o desenvolvimento, porque se você vai ter um esforço intelectual, financeiro,
de esforço de trabalho para, por exemplo, construir uma fábrica, para depois você não ter nenhum tipo de ganho através do lucro, você é desincentivado a fazer isso. É o que acontece, né, em muitos países de linha talvez um pouco mais marxista, né, em que você acaba desincentivando a produção, você acaba tendo evasão de divisa, você acaba tendo fechamento de fábricas, você acaba tendo pouco crescimento e desenvolvimento tecnológico, enfim, essas coisas acabam acontecendo, tá? Mas dentro do conceito do marxismo, que a gente vai ver já, é isso. Mas dentro do capitalismo, não, tá? Pode ter enriquecimento, enfim, e os donos dos meios de produção obterem lucro através daquilo, e obviamente o trabalhador ali tem o seu salário, sua negociação, tá? Porque o mercado regularia os preços. Em que sentido? Os produtos, né, com mais atratividade seriam mais caros, com menos atratividade mais baratos. As pessoas com mais capacidade poderiam ter salários mais altos, ter mais vantagens no mercado. Então, o capitalismo é é o famoso mercado de oferta e procura, né? Quando a oferta está alta, né, a procura está baixa, o preço cai. Quando a procura aumenta muito e a oferta baixa, o preço sobe. Então, é a ideia do mercado, né? Às vezes você vê os governos falando mercado, 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 né? Como se fosse uma entidade transcendental inexistente, mas na verdade o mercado somos todos nós, né? O mercado é quem está comprando, quem está vendendo, quem está fazendo o negócio, quem está produzindo, tá bom? Então, o mercado nada mais é do que todas as relações comerciais que acontecem no país e no mundo. Portanto, não é uma entidade inexistente, pelo contrário, o mercado é exatamente a sociedade agindo, né? Através da compra, da venda, e da produção e do consumo dos bens, tá? E a inovação incentivada por competição, tá? Ou seja, se eu sou fabricante de geladeira e você também eu quero ganhar o mercado e eu quero produzir cada vez mais um produto melhor possível, pelo melhor preço, para que eu possa vender, tá? Só que o que muitas vezes acontece dentro de ambientes capitalistas é a formação de cartéis, né? E o cartel, né, é uma coisa proibida, né, dentro de estruturas capitalistas um pouco mais regulamentadas, porque é você pegar todos os produtores de um mesmo bem e eles negociarem, fatiarem o mercado para si, para que todo mundo ganhe. Isso daí pode parecer, num primeiro momento, bastante interessante, mas o que acontece é que quando você tem formação de cartel, os preços sobem, não é? E você tem pouco incentivo à tecnologia. Tá? Então, dentro do capitalismo, você deveria ter empresas de fato competindo umas com as outras. Tá? Pastor, nós estamos falando de cosmovisão? Sim, nós estamos falando de cosmovisão. Então, quando você reclama da Enel, quando você reclama eu não sei quais são as empresas de energia aí, que aqui tem gente de Taboão, de Itapecerica me ouvindo, eu não sei quais são as empresas de energia, e você reclama, né, do preço alto, do serviço ruim, e você fica pendurado, você está, no fundo, discutindo uma cosmovisão, ou seja, uma visão de mundo que foi adotado pelas suas cidades, pelos seus governantes, por diversas circunstâncias, e que nos colocaram nessa condição de estar hoje brigando aí com as empresas de energia, tá? Então isso tem tudo a ver com cosmovisão, com a leitura do mundo e que faz com que o mundo funcione dessa ou daquela maneira. Vamos lá. As nossas três ou quatro, duas ou três, não sei. Então as últimas leituras a partir aí da, da cosmovisão, algumas outras possíveis leituras, tá? Do mundo, da economia e e da sociedade, tá? Então, a próxima que a gente vai ver aqui agora é o socialismo, também, que é uma postura, uma leitura que está um pouquinho mais à esquerda, que busca a propriedade coletiva dos meios de produção, ou seja, sei lá, fazendas, fábricas, laboratórios, todos, né, sendo pertencentes, digamos assim, ao governo ou à sociedade, né? O socialismo procura entender que tudo deve pertencer a todos, tá? O ideal dentro disso seria
reduzir, né, as desigualdades econômicas, mas, na verdade, o que a gente tem percebido é que o socialismo ele acaba sendo uma máquina de pobreza, tá? De modo geral, tá? Porque você não consegue incentivar a produção, o crescimento, a inovação, e por isso você não consegue gerar riqueza. Então, se você não gera riqueza, o que você divide é pobreza, tá? O Estado planeja a economia, né? Então, nós tivemos essa pergunta a respeito do capitalismo. Em que você tem uma intervenção estatal mínima, ou seja, taxas de juros baixas, né? Isso tem a ver com a saúde da economia, obviamente, impostos muito baixos, tá? Inclusive, existem estudos muito bem estabelecidos, né, na economia que diz que quando o governo abaixa os impostos, ele tem um aumento da contribuição. Por quê? Porque você tem pessoas saindo, né, das sombras aí da sociedade e regularizando, né, as suas empresas e tudo mais. Então é uma coisa bem interessante que acontece. Quando o governo taxa muito, você tem um aumento da informalidade e você tem uma queda na arrecadação. Quando o governo diminui os impostos, você tem um aumento do número de pessoas regularizando, né, entrando dentro dos circuitos econômicos, e você tem um aumento na arrecadação de impostos. Infelizmente, não é todo governo que pensa assim, tá? E prioriza o bem-estar social sobre o lucro. Existe um país que é chamado de um país socialista e que ele sai completamente dessa curva, que é a Suécia. Tá? A Suécia é um país onde você tem praticamente tudo cedido pelo governo. Tá? A educação, a segurança, é um país extremamente rico, extremamente estável, é um país que cresce muito em todos os aspectos econômicos e tudo. É um país onde há muita evolução, tá? Evolução dos meios de comunicação, das inteligências artificiais, dos meios de transporte. É um país que conseguiu equilibrar o bem-estar de cidades grandes com a manutenção da natureza. Obviamente, um país onde você chega a ter 30 graus abaixo de zero no inverno, tem calor muito grande, é um país que chega a ter dias com 20 horas, né, de claro e 4 horas de escuro, e depois você tem épocas do ano em que você tem praticamente 20 horas da fase escura do dia e só 4 horas de sol. É um país bastante peculiar, mas eles conseguiram equilibrar isso, ou seja, um governo extremamente enxuto, que custa muito barato para o povo, muito eficiente, que consegue arrecadar muitos impostos e consegue redistribuir de verdade toda essa riqueza para a população e ainda favorecer o desenvolvimento de empresas e de tecnologia. Tá? Então, a Suécia, por exemplo, praticamente todo o ensino é público, né? Toda a saúde é pública. Tá? Então, assim, é quase um sonho, né? É quase um sonho de vida. Tá? E, obviamente, como eu disse, né, num lugar onde você tem retorno, né, dos seus impostos e tudo mais, a população, obviamente, está toda na formalidade, não na informalidade, e contribuindo de maneira coletiva para essa estabilidade social, tá bom? Mas é algo muito difícil de alcançar. Eu acredito que a Suécia seja praticamente o país único nesse sentido, tá? Em outros lugares, o socialismo tem sido devastador, tá? Desincentivando a produção, o crescimento. Você tem governantes que centralizam muito as riquezas, as decisões, e você acaba tendo um estado de quase desintegração social, de muito empobrecimento e de crescimento da miséria. Tá? É muito complicado isso aí. Bom, agora a gente sai, tá? Quando fala de socialismo, de capitalismo, de liberalismo, a gente está falando mais de posições econômicas, de esquerda e de direita, a gente está falando mais de posições, obviamente, políticas, e é claro que não tem como uma coisa não interferir na outra, né? Eu sou de direita e não falo de economia, não, está envolvido, né? Eu sou liberal e não falo de estrutura social, não, está ali, tá? Mas eu diria que direita e esquerda seriam posições
mais políticas, né, de uma leitura mais política do mundo, o liberalismo, o capitalismo e o socialismo, leituras um pouco mais econômicas, e agora quando a gente vai ver o conservadorismo e o progressismo, para a gente fechar, a gente vai estar, obviamente, fazendo uma leitura ampla, mas pensando numa leitura um pouco mais no campo do comportamento, tá? Pensando um pouco mais na maneira em como a sociedade se regula internamente, a gente está tratando aqui de valores, né? E etc. Então, o que é o conservadorismo? Tá? Que está bem identificado com o espectro de direita, tá? Político de direita, enfim. Preserva valores culturais e religiosos, tá? Então, essa ideia de que não existem valores ultrapassados, de que os nossos antepassados têm um valor. O conservadorismo ele não é necessariamente uma negação da mudança de valores, mas ele tem uma desconfiança em relação a mudanças bruscas dos valores de uma sociedade, principalmente quando elas vêm através de uma imposição de cima para baixo, através do governo, ou através de grupos, né, que fazem esse trabalho, esse lobby, né, para essas mudanças sociais. Então, vamos lá, o conservadorismo tem muito mais a ver com o comportamento, tá? Então, vai valorizar a família, né, pai, mãe, ali os filhos, o conceito de comunidade, a estrutura da comunidade, né, a igreja, a polícia, a organização social, enfim, né, uma valorização dos estratos sociais como tendo valores, né? O conservadorismo tem uma questão religiosa bastante importante, então entendendo que existe uma estrutura social que foi concebida por Deus, onde você tem o povo, tem as autoridades, você tem hierarquias e você tem valores, e eles precisam ser defendidos, tá? Então isso é muito seria aquilo que caracteriza o conservadorismo. E por fim, pelo menos nesse espectro mais inicial das nossas aulas, né, dessa aula inicial, o progressismo, que promove avanços sociais e tecnológicos, e aí, obviamente, avanços sociais no sentido de mudanças sociais muito grandes, na defesa de minorias e também da diversidade, tá? Então, vem do progressismo a ideia de que não existem dois sexos, eles mudam a palavra sexo para gênero, e dizem que existem dezenas, né, dezenas de gêneros, que existem dezenas de leituras também da sociedade, né, que as estruturas hierárquicas elas precisam ser negadas, elas precisam ser encerradas, e de que, na verdade, ninguém precisa, digamos assim, prestar continência para ninguém, né? Não precisamos pensar nessas estruturas. Eles pensam também em estruturas mais flexíveis, né, mais líquidas de sociedade. Então, o conceito de família como pai, mãe e filhos para o progressismo é mais amplo, ou seja, qualquer grupo de pessoas, em qualquer circunstância que viverem juntas e tiverem algo em comum, pode ser chamado de família, tá? Então, o progressismo defende isso. Aceita, né, defende e trabalha para mudanças rápidas e profundas na sociedade, se valendo principalmente de leis, né, de intervenções nos meios políticos, né, criminalizando certas posições e defendendo outras posições. Então, aceita mudanças rápidas e profundas na sociedade e, obviamente, como eu já disse, vai questionar as estruturas tradicionais, como família, como igreja, né, qualquer estrutura religiosa, qualquer outro tipo de organização, né, vão questionar as autoridades, os tribunais, a polícia, enfim, todas as outras estruturas, elas serão de alguma maneira questionadas também, tá bom? O progressismo, num certo sentido, ele é coletivista também, tá bom? E eles trabalham pelo direito das minorias, mas a gente acaba tendo aí um certo conflito, né? Que a maneira como eles trabalham, eles querem fazer com que a vontade da minoria se imponha sobre a vontade da maioria. É quase como se eles pudessem, eles fariam com que as minorias se transformassem em maiorias, né? E aí eles acabariam indo ao contrário daquilo que eles dizem defender. Eles defendem uma pluralidade, né, da sociedade,
mas se os esforços deles avançassem, o resultado natural seria um coletivismo, ou seja, todo mundo ficaria igual, pensando igual e defendendo as mesmas coisas, tá? Então esse é um conflito bastante constante, porque a gente não pode negar de forma alguma que as minorias precisam de proteção, né? Que as minorias precisam ter os seus direitos preservados, e se a gente tem uma leitura, até uma leitura mais de direita, até mais liberal da sociedade, a gente deve defender que as pessoas elas têm, num certo sentido, o direito de ser quem elas são. Então a gente fica nessa briga aí, nessa balança que nunca equilibra, né? E buscando de alguma maneira a, alguma coisa, né? As coisas vão mudando, esses conflitos que estão por aí, e a gente, infelizmente, no meio dessa bagunça toda aí, tentando sobreviver, tá bom? Então é isso, eu vou ler aqui algumas conclusões, depois vou abrir para as intervenções aí, para as perguntas finais, tá? Então, pensando em filosofia e cosmovisão, é importante saber que nossas ideias, valores e ações têm fundamentação. Você pensa as coisas que você pensa porque existe uma estrutura anterior aí à sua vida que ajudou você a construir a maneira como você pensa, tá? Não é à toa que você gosta de algumas coisas, não gosta de outras, não é à toa que você tem uma profissão e não outra, não é à toa que você tem uma família ou não tem, não é à toa que você casou ou não casou, que você tem filhos ou não tem. Isso tudo é resultado da visão que você tem do mundo, tá? Os valores que você estabeleceu ao longo da sua vida construíram quem você é. É importante saber que cosmovisões entram em conflito e que existem cosmovisões que são, de fato, antagônicas, tá? E que são praticamente irreconciliáveis, tá? E é por isso que a gente tem tanto debate político, tanto conflito, e é praticamente impossível que esses conflitos deixem de existir, porque sempre haverá pessoas pensando de modos completamente diferentes dos outros. É preciso ser sábio e prudente em todo o tempo, porque as coisas podem ser diferentes daquilo que parecem no primeiro momento. Então, por que estudar cosmovisão é importante? Porque as coisas podem ser muito enganosas, tá? Não é simplesmente um que está de um lado e está do outro. Existem outros espectros, existem outros movimentos, né, nesse entorno, nesse colorido, né, da existência aí da nossa sociedade, da nossa política, da nossa economia. E às vezes a gente pode concordar com a pessoa 90%, mas ter 10% de discordância, pode ter ali uma vírgula, mas não estou querendo dizer com isso que a gente vai ter motivos para brigar com todo mundo, para discordar de todo mundo, para viver em extremo conflito, mas que quanto mais capaz nós formos de compreender as nuances que existem nos diversos pensamentos, melhor a gente consegue viver, melhor a gente consegue escapar de situações aí vexatórias e complicadoras, e, obviamente, talvez o mais importante, mais a gente consegue contribuir para a nossa família, para a nossa igreja, para a nossa sociedade, para o nosso ambiente de trabalho, e, obviamente, podemos ser melhores cidadãos e, com certeza, com mais conhecimento e com mais entendimento, sermos melhores servos de Cristo, melhores cristãos, pessoas, de fato, levantadas por Deus para iluminar esse mundo e para dar um sabor diferente, né? Ou seja, cumprir aquilo que Jesus disse, né? Que nós somos o sal, somos a luz do mundo e o sal da terra. Tá bom?